intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, versículo 57. Louvado seja o nosso Senhor, que nos dá a graça, né? A graça de Deus. E que a paz de Cristo esteja com você. Seja bem-vindo, meus queridos irmãos. É uma alegria estarmos diante do nosso Senhor Jesus pela manhã, nas primeiras horas da manhã. Neste momento, nós te convidamos a dobrar os joelhos e falar com o nosso Deus, com o nosso Criador, com o nosso restaurador, com o nosso mantenedor. Vitor, seja bem-vindo. Bom É uma dia. alegria ter você conosco. Bom dia. Vamos orar? Vamos fazer 2 orações? Eu faço uma e logo em seguida você faz e já continua compartilhando conosco o pão quentinho que o Senhor mandou para nós nesta manhã. Aqueles que puderem, dobrem os seus joelhos. Querido Deus, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Aqui estamos de joelhos dobrados na tua presença, agradecidos pelo privilégio de poder falar com o nosso Deus, com Deus fiel, Deus vivo. Oramos ao único Deus verdadeiro. Muito obrigada, Senhor. Agradecemos também pela graça, agradecemos pela vitória. O Senhor Jesus venceu por nós e também vence em nós. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor deu o teu filho para morrer em nosso lugar. Neste momento, nós queremos colocar diante do altar cada família aqui representada. Suplicamos que o Espírito Santo alcance o coração de cada um. Oramos também pelas pessoas que vão ouvir essa mensagem em outros momentos, que elas também sejam alcançadas pelo teu Santo Espírito. Senhor, prepare os nossos corações para ouvir a tua palavra. Toma em tuas mãos o mensageiro que o Senhor escolheu, Vitor, para compartilhar conosco o pão nesta manhã. Tome-o em tuas mãos. Dirija-o. Nós te pedimos que o Espírito Santo fale através dele, Senhor. Fale aos nossos corações, para que saiamos daqui fortalecidos e alimentados pelo teu poder. Nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. 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 E obrigado, meu Deus. Obrigado pelo seu cuidado contínuo para conosco. Obrigado por sua misericórdia que nos mantém vivos. Obrigado por mais um dia, mais uma esperança de fazermos as coisas da maneira que te agrada. E obrigado porque você envia o Espírito Santo para nos auxiliar neste processo. Estamos aqui clamando justamente por isso, para que antes de nós pisarmos em direção às nossas labutas, ou mesmo para aqueles que já iniciaram, estão ouvindo gravado, estão ouvindo no caminho, que nós tenhamos um momento agora de reflexão, um momento agora de inspiração, para poder entender e aplicar em nossa vida caminhos e propósitos mais elevados que o Senhor tem para nós. Caminhos e propósitos que não são para o nosso mal, mas para o nosso bem. Para nos dar vida e vida em abundância. Uma vida espiritual, Pai, que nós precisamos e carecemos tanto. Muitos aqui já têm, senão não estariam na sala da consagração. Mas é possível crescer ainda mais na sua graça, na sua bondade e no seu amor. E é isso que nós viemos buscar. Atende ao nosso chamado, atende ao nosso pedido, ao nosso clamor. Não porque o Senhor é obrigado, mas porque o Senhor anseia em fazer isso pelos seus filhos a todo e dá de presente a todos aqueles que te pedem. Nós viemos te pedir por nós e por aqueles que a gente ama, nossos maridos, nossas esposas, nossos filhos, que pode ser que não estejam aqui conosco, mas sabemos que o seu poder é abundante para derramar sobre nós e sobre eles. E a gente faz essa oração utilizando nosso intercessor, o nome de Cristo Jesus, que permite que a gente tenha acesso ao Senhor, meu Pai. Não porque o Senhor não nos ama, o Senhor gostaria de ter acesso direto a nós, mas é porque nós somos pecadores e o Senhor é santo. Jesus também é santo.
mas ele se entregou para morrer por nós e deu então um acesso a- ao santuário do universo onde o Senhor está sentado. Obrigado pelo Espírito Santo também, que inspira as palavras na nossa boca. Eu peço que inspire a nossa leitura dessa manhã mais uma vez. Que o meu se cale, minhas opiniões se calem, e venha a ser dito apenas aquilo que te agrada, aquilo que vem dos seus próprios lábios. Em nome de Jesus Cristo, eu oro e agradeço e clamo. Obrigado por essa salinha e obrigado por mais um dia. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Vocês me ouvem? Está tudo certinho? Eu posso começar? Sim, a voz é sua, mas a mensagem é do Senhor. Deus, Muito bem, Deus muito nos obrigado. abençoe. Amém, Irani, amém. E um bom dia a todos. Estou vendo aqui alguns nomes comuns é, de outros dias. É bom vê-los mais uma vez. E hoje nós vamos finalizar o capítulo 10 que nós iniciamos a leitura ontem. E enquanto eu compartilho a minha tela aqui, eu gostaria de perguntar, como sempre, o que foi que você gostou de ontem? Você tem algo para compartilhar comigo? Alguma revelação que o Espírito Santo te trouxe e que você anotou ou que você está carregando no seu coraçãozinho? Você não precisa explicar as coisas para mim, tá bom? Não é essa uma exigência, eu não sou seu professor, não. É só na base da amizade mesmo. Perguntar se teve alguma coisa que você gostou. Então, aí você coloca assim, eu gostei dessa coisa aqui e tal. Porque quando você faz isso, você traz benefício para você, para sua memória. Você traz benefício para o corpo de Cristo que está passando. O microfone. Vê se fica melhor. Ficou melhor? Você também traz benefício para mim, o pregador, porque, assim, é bom saber aquilo que, aquilo que tem mexido com os meus irmãos, para a gente poder, às vezes, dar mais ênfase, ou às vezes diminuir, ou às vezes ser mais rápido, ou ser mais, mais lento, não sei. O feedback de vocês é realmente importante, tá bom? Então vai colocando aí no chat do YouTube, no chat do Zoom, enquanto a gente faz uma breve recapitulação. Nós lemos ali. Deixa eu parar de compartilhar, está dando um probleminha aqui, vou compartilhar de novo. Assim, e assim, e assim. Muito bem. Uma breve recapitulação ali, então, que nós lemos esse capítulo 10. Não há nada há mais apropriado para fortalecer o intelecto do que o estudo das Escrituras, né? Então, ontem nós tivemos um convite para nós aumentarmos o nosso estudo individual, correto, não? Esse livro é tão poderoso e não tem nenhum outro que se compara para elevar os pensamentos, para dar vigor às faculdades, como as amplas e enobrecedoras verdades da Bíblia. Se a palavra de Deus fosse estudada como deveria ser, os homens teriam olha só que maravilha, largueza de espírito, nobreza de caráter e firmeza de propósito, que não estamos mais vendo nesses tempos, né? E ali eu fiz um convite para você, para que qualquer dificuldade que você tenha nesse aspecto, você apresente ao Senhor, ao seu Criador, ao seu professor, ao seu mestre. Ele pode te guiar, seja numa falta de compreensão, seja numa falta de visão, literal, visão física, você não consegue ler as letras, seja numa falta de concentração, você não consegue terminar uma frase sem ficar desconcentrado. Tudo isso tem remédio, tá bom? Tudo isso tem solução. Acredite, tome posse, clame. O Senhor está aí para te ajudar. É importante você buscar a sua própria revelação, a sua própria leitura, né? E eu mencionei aí já uma vez que o que eu faço é ler um livro 7 vezes. E eu estou lendo agora 1 Coríntios. E provavelmente depois de 1 Coríntios eu vou ler 2 Coríntios, né? Faz sentido, né? É tão gostoso ler essas cartas. É como se eu me sinto remetido àquela época. Parece que faço parte daquela comunidade recebendo uma carta de Paulo. E ali Paulo está escrevendo coisas e eu fico assim, uau, que legal que Paulo escreveu para mim.
legal que o Paulo tá me explicando esse aspecto aqui, porque eu estava em dúvida, né? É assim que eu gosto de me lançar dentro da imagem da, da Bíblia. Sabia que por assistir muitos filmes e muitos seriados a gente perde essa habilidade? De novo, o Deus nos deu um cérebro capaz de criar essas imagens, de nos imaginar, de viajar, de pensar no céu, como eu estava comentando ontem, pense no céu, imagine o céu. Mas de tanto assistir desenhos desde pequeno, a gente fica preguiçoso mentalmente, né? E não conseguimos gerenciar os pensamentos por nós mesmos, a gente fica esperando os estímulos virem de forma exógena, ou seja, de forma externa para dentro, sendo que deveria ser de dentro para fora. Você veja que as pessoas que constroem esses filmes, esses seriados, esses videogames, esses desenhos, eles são muito inteligentes, eles não assistem. Várias entrevistas eu percebi isso. Quem faz filme não assiste filme. Eu achei isso para mim foi um impacto muito grande. Quem faz desenho não assiste desenho. Então, por quê? Porque eles não querem ser influenciados, eles não querem ser afetados pelo próprio produto que eles criam. Eles querem ter a mente deles intacta, eles querem ter a mente deles criativa. Então, eles não assistem, mas eles produzem. E aí, aqui eu tenho o mesmo convite para vocês, para que vocês não assistam, mas que vocês produzam mentalmente para vocês mesmos, tá bom? Para vocês mesmos. Então, a gente vai dar continuidade, porque temos bastante para cobrir hoje. E essa parte do livro que eu deixei em vermelho, onde a gente parou, essa parte do capítulo 10 dá uma ênfase, um aprofundamento no convite de você estudar a Bíblia por si mesmo, mais uma vez. Bem pouco benefício, porém, se tira de uma leitura apressada. Olha só, então essa é a dica de hoje. Já abre falando sobre isso. Não é para ler rápido, na correria, tá bom? Poder-se-á ler a Bíblia inteira e, contudo, deixar de reconhecer-lhe a beleza, ou compreender-lhe o sentido profundo e oculto. Não é esse o objetivo, não é uma disputa, não é uma competição para ler mais rápido. É uma passagem que se estude até que seu sentido seja claro ao espírito e evidente sua relação para com o plano da salvação. Então você tem que ler até entender, mesmo que você leve muitas semanas. Eu vou falar sobre um testemunho meu a respeito disso. Então, ler uma passagem que seja, uma passagem, e que leve muito tempo até você entender, é de maior valor do que a leitura de muitos capítulos, sem ter em vista nenhum propósito definido e sem adquirir nenhuma instrução positiva. Leve com você a Bíblia, ande com ela. Eu ando com a minha Bíblia onde quer que eu vou, para o aeroporto, estou indo para o aeroporto daqui a pouco. É só terminar aqui o nosso cutinho, eu tenho que correr para o aeroporto. Eu na fila do avião, dentro do avião, o avião se atrasa, não tem problema, eu não fico mais nervoso. Ah, tem uma vez que eu fiquei 3 horas preso no avião, o avião não decolava. Sem problema nenhum. Eu pego a Bíblia e começo a ler. Ontem peguei um ônibus, demorou bastante, por causa do trânsito de São Paulo. Não tem problema. Fui lendo, lendo. Eu li a Bíblia e depois eu li um livro. O meu irmão de carne mesmo, compartilhou comigo e quase li o livro inteiro. Eu li 60% do livro, porque estava demorando muito. Então, esse é um hábito que devemos criar e adotar. Leve com você a Bíblia. E quando você tiver oportunidade, leia, fixe as passagens na memória, né? Graças a Deus. Como é que é? 1 Coríntios 15:57. Graças a Deus, e nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, vocês conseguiram decorar esse verso? Mesmo enquanto estais a andar pela rua, você pode ler uma passagem e meditar sobre ela, fixando assim. Esse lance de ler na rua é complicado, né? Com a Bíblia grande, né? Então, eu anoto no papelzinho, aquele versinho do dia, coloco no papel. Às vezes eu perco esse papel, não tem problema, não. Faço ele de novo. Mas eu pego um papelzinho do hotel, pego um papelzinho de anotações e carrego no bolso o verso da semana. E aí, toda vez que eu tenho oportunidade de colocar a mão no bolso, eu leio aquele versinho ali, ele vai entrando no nosso coração. E Salmo 119 fala: Escondi tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Essa é uma ferramenta, é uma arma para que você tenha vitória em Cristo, vitória contra o pecado. É você estar sempre memorizando versinhos. Não conseguiremos sabedoria sem fervorosa atenção e estudo acompanhado de oração. Algumas porções da Escritura são efetivamente tão claras que não podem ser mal compreendidas, mas outras há cujo sentido não está sobre a superfície, de modo que possa ser apanhado de relance. É preciso comparar
passagem com passagem. Tem de haver cuidadoso estudo e reflexão acompanhado de oração, e tal estudo será ricamente compensado. É isso aqui que eu queria compartilhar com vocês. Isso aqui é tão gostoso, é a mais pura verdade. Eu tive uma experiência quando eu estava lendo Provérbios 3. Desculpa, quando eu estava lendo Provérbios 7 vezes, eu cheguei em Provérbios 3, só que eu acho que era a quinta vez que eu estava lendo Provérbios, e aí quando eu cheguei em Provérbios 3, no verso 19, mais ou menos ali, 19, 20, teve um verso que eu não compreendi. Eu já tinha passado por ali 5 vezes. Só que dessa vez, quando eu estava lendo, o Espírito Santo falou o seguinte: olha, eu preciso que você entenda esse verso aqui. E aí eu olhei assim e falei: tá, mas eu não entendi direito esse verso. Não vai dar para falar sobre ele agora, tá? Assunto é muito. Eu posso pregar um dia só sobre isso. E aí o Espírito Santo, só vou contar o episódio só. E aí o Espírito Santo falou assim: eu preciso que você entenda esse verso. Eu li assim e falei: tá, eu não entendi. Aí eu falei: mas eu tenho que continuar porque eu estou atrasado, é dia de trabalho, eu tenho que sair para trabalhar. Aí o Espírito Santo falou: não, você tem que voltar para ler o verso, entender. E aí eu li de novo, eu falei: mas não estou entendendo. Eu tentei continuar o capítulo, sabe? Negociando com o Espírito Santo. Não, eu preciso terminar o capítulo, senão é ruim terminar o capítulo no meio, né? Eu queria terminar o capítulo. O Espírito Santo, não, entende o verso. Eu falei: mas não entendi o verso, eu não entendi. Ele falou: tá, então você não avança enquanto você não entender. E aí eu nessa luta, eu fiquei tentando entender o verso. Falei: tá, então o senhor precisa me explicar esse verso, porque eu não estou entendendo. E orando, estudando, e orando, estudando, e eu não conseguia compreender, não conseguia mesmo compreender o verso. E Mas deu meu horário, eu tinha que trabalhar, e aí eu fiz esse combinado com o senhor. Falei: então o senhor vai me explicando, me explica algo a respeito ao longo do dia. Eu fiquei orando a respeito desse verso, e aí quando eu voltava para ler Provérbios, eu não podia avançar. Eu realmente não podia, o Espírito Santo não me deixava avançar para ir para, de novo, não precisa ter pressa, tá? Para ir para Provérbios 4, 5, 6. Ele me pedia para eu voltar para ler Provérbios 3 de novo, para poder entender aquele verso lá. Irmãos, levou 1 mês e meio. 1 mês e meio para eu poder entender esse verso por completo. Entender um verso me levou 1 mês e meio de oração, de clamor, de comparação de verso a verso. Mas quando eu finalmente entendi, e eu percebi que não existe nenhum comentário bíblico na internet de sermão nem nada do que Deus me mostrou nesse verso, que foi um presente para mim, que foi uma revelação que ele quis dar para mim. Eu não estou dizendo que eu sou mais especial que os outros, ou que ninguém nunca entendeu esse verso dessa maneira. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que não encontrei nos comentários bíblicos o que Deus tinha ali revelado. Deve ter revelado para outras pessoas também. Mas o fato de que foi um processo assim tão penoso, mas ao mesmo tempo tão recompensador no final, e dali saiu algo que eu tenho pregado, e tem mudado a vida de algumas pessoas. Esse versinho, e por Deus ter falado o seguinte: não, nesse versinho eu tenho algo que é para você e para os outros, e eu preciso que você fique aqui com a picareta até você encontrar, até você moldar esse carvão em um pedaço de diamante. E me levou 1 mês e meio. 1 mês e meio. E finalmente me foi revelado algo que para mim foi esplendoroso, esplendoroso. E o título do sermão que eu preparei que me traz essa revelação é Os Três Níveis de Inteligência do Senhor. Os três níveis de inteligência de Deus. E não vai dar para falar sobre isso aqui hoje, mas um dia eu prego para vocês. Eu coloco lá no canal. É, quem não se inscreveu, se inscreve no canal. Eu vou começar a gravar, prometo. Eu vou voltar a gravar lá novos vídeos. Então, é, é bom você estar inscrito para você não perder, tá bom? Então, Deus tem o mesmo para você. Pode ser que você tenha uma revelação que dure, que venha logo na sua leitura. Pode ser que leve meses, ou pode ser que leve anos. Nós não sabemos. Mas, no final, a sensação é muito, muito boa. Saber que Deus te deu um presentinho, uma pepita de ouro e de rubi na sua mão, especialmente para você, porque você se dedicou a entender o que está por trás daquela palavra divina. Então fica aí na curiosidade, não é de propósito, não é só porque não tem tempo mesmo, tá? Para eu falar o que foi revelado em Provérbios 3:20. Como o mineiro descobre veios de precioso metal sobre a superfície da terra, assim aquele que buscar perseverantemente a palavra de Deus como a tesouros escondidos, isso aqui está em Provérbios 2, né? Provérbios 2 fala sobre tesouros escondidos. Encontrará verdades do mais alto valor.
as quais se acham ocultas à vista do pesquisador descuidado. As palavras inspiradas, meditadas no coração, serão como torrentes que brotam da fonte da vida. Nunca deve a Bíblia ser estudada, sem oração. Tá vendo? Então, vai abrir a Bíblia, tem que orar. Antes de abrir suas páginas, devemos pedir a iluminação do Espírito Santo e ser-nos-á dada. Amém. Quando Natanael viu a Jesus, o Salvador, exclamou: Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Natanael volveu: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse, eu te vi estando tu debaixo da figueira. João 1, 47, 48. E Jesus vai nos ver também nos lugares secretos de oração. Amém. Jesus está com os olhos sobre cada um de nós. Amém. Se dele buscarmos a luz para saber qual é a verdade, anjos do mundo da luz assistirão aqueles que em humildade de coração buscarem a guia divina. Ah, isso aqui é outra coisa gostosa. Irmãos, ai, eu tenho umas coisas para falar para vocês, mas não dá tempo. Em Deuteronômio 33, tem uma revelação ali tão maravilhosa, que literalmente, quando você abre as palavras, as páginas da Bíblia, anjos descem e ficam do seu lado. Ah, então eu vou deixar em Salmos 91 aberto na porta da minha casa. Não, não tem nada a ver isso. Você pode fazer, não tem problema nenhum você fazer isso, mas é quando você abre para ler. Anjos do céu, está revelado em Deuteronômio 33. É, exatamente. Anjos do céu, eu vou ler depois, eu vou pregar um dia depois para vocês sobre isso. Essa não está gravada ainda, esse vídeo não está gravado ainda, eu vou gravar. Eu vou explicar para vocês como é que funciona a direção angelical na leitura da palavra. Mas por enquanto só acredite, depois eu explico como que é e o que é. Por enquanto só consuma, só absorva, só aproveite essa realidade. Quando você abre a palavra do Senhor, anjos realmente descem aqui, o Espírito Profecia falando. Eles descem para ficar do seu lado e expulsam demônios da sua casa, tá bom? Expulsam demônios da sua casa. Eu vou ler isso para vocês depois. O Espírito Santo exalta e glorifica o Salvador. É sua missão apresentar a Cristo a pureza de sua justiça e a grande salvação que por ele nos pertence. Jesus disse: Ele há de receber do que é meu e vou há de anunciar. João 16,14. O Espírito de verdade é o único mestre eficaz da verdade divina. Quanto não deve Deus ter estimado a raça humana para que desse o seu Filho a fim de por ela morrer e designasse o seu Espírito para ser o mestre e constante guia do homem. E aqui nós terminamos o capítulo 10, ok? Então faltava essa parte do capítulo 10, o capítulo 10 é grandinho, e agora a gente vai já iniciar o capítulo 11. Então o capítulo 10 foi um convite para quê, meus irmãos? Qual que é o título do capítulo 10? O título do capítulo 10 é o seguinte: o Deus que eu conheço, você tem que conhecer o seu próprio Criador, e você só vai conhecê-lo através da sua palavra revelada. Leia a Bíblia, faça um convite. Faça um convite, não, eu te faço um convite para que o Espírito Santo te faz um convite para que você tenha um plano pessoal com o Senhor de leitura demorada, de leitura inspirada das Santas Escrituras. Podemos pausar aqui e só dar um tempo para a gente refletir sobre isso, só para, se você ainda não fez nenhum pacto, se você ainda não fez nenhum voto, nenhuma mudança de hábito, fala assim: eu preciso começar a fazer isso todos os dias. Eu vou dar aqui um minutinho e meio, só para a gente poder ficar em silêncio e refletindo. Você que está no YouTube, não acelera não o vídeo, não acelera o vídeo, não. Aproveita esse momento para poder refletir, você também, fazer um pacto. O que você vai fazer a respeito da leitura da Bíblia? Algo que você não está fazendo ainda. Aumentar a sua comunhão. Talvez você já leia, mas você não está memorizando ainda. Talvez você não está lendo, ou está lendo meio descuidadamente, um dia você lê, outro dia você não lê. Faça um plano com o Senhor. A gente vai ficar em silêncio aqui por um minuto, só para o Espírito Santo falar conosco, que a gente vai anotar aquilo que o Espírito Santo nos revelar. Tá bom? Esse é o meu convite para você nesse momento. E meu apelo. Eterno, todo mundo que está aqui nesse momento criando novos propósitos de leitura, eu gostaria de pedir a sua força, meu Deus, a sua perseverança que vem de ti, a sua organização, os seus atributos divinos, Pai. Planejamento de tempo, de horário. Gostaria de clamar por mim, por minha esposa, por minhas filhas que ainda nem sabem ler, e também pelos meus irmãos na fé que estão aqui. Oro pelos meus parentes, que todos possamos, Pai, ter como propósito e amor
como hábito, ler a sua palavra, devorá-la, memorizá-la, Pai. Porque se a gente não fizer isso, a gente vai cair. E aqui o Espírito Santo está revelando para a gente que o segredo da vitória é a leitura e a oração. É você negligenciar. Seja lá o que nós já estivermos fazendo, é possível melhorar e fazer mais ainda. Então é isso que eu te peço nesse momento. Nos ajuda a fazer mais e melhor. Eu tenho meu pedido pessoal, cada um tem seu pedido pessoal aqui, estabelecendo metas e propósitos de leitura, abençoe-os. Para quem tem problema na visão, cura, meu Deus, cura. Que a visão seja usada para o bem, para a leitura. Para quem não tem condições de comprar uma Bíblia da letra grande, dá as condições financeiras, dá de presente, Pai. Para quem não tinha o hábito de carregar ou tinha vergonha de carregar a Bíblia, ajude essa pessoa a ser curada no coração, para que ela tenha orgulho de andar com a espada em mãos, para poder manejá-la bem para essa guerra que estamos vivenciando. É o que eu te peço, em nome de Cristo Jesus, amém. Esteja conosco na continuidade da leitura. Eu te clamo em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, é isso. Por favor, não negligenciem o chamado que o Espírito Santo tem para você hoje. Não endureça o vosso coração, tá bom? Faça um plano de leitura da Bíblia, por favor. Capítulo 11, vamos dar continuidade. O privilégio de estar com Deus. Agora vamos falar um pouco de oração. Deus nos fala pela natureza e pela revelação, pela sua providência e também pelo influxo de seu Espírito. Isto, porém, não basta. Nós precisamos também derramar perante Ele nosso coração. Então, Deus se revela pela natureza, nós já vimos isso, pela sua providência, mas a gente precisa também, o quê? Derramar nosso coração para Ele. Para ter a vida e energia espirituais, cumpre estarmos em real comunhão com nosso Pai Celestial. Podem nossos pensamentos dirigir-se para Ele. Podemos meditar sobre suas obras, sobre suas misericórdias, suas bênçãos. Mas isso não é, no sentido mais amplo, comungar com Ele. Olha só. Medita suas obras, suas misericórdias, suas bênçãos. Mas isso não é comungar com Ele. Para entreter comunhão com Deus, é preciso que tenhamos alguma coisa que lhe dizer acerca de nossa vida. Ai, vocês sabiam disso, não? Comunhão com Deus, você necessita falar da sua vidinha. Será que Deus se interessa por sua vida? Muito, muito. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou até parar de compartilhar para falar isso para você no seu coração. E acredite no Espírito Santo. Se você acordou hoje, é porque Deus acredita em você. Amém? Se você levantou hoje, é porque Deus tem um plano, Ele tem um sonho, Ele está ansioso em executar em você aquilo que está no coração dele. E Ele está assim, ó, mandando anjo, mandando o Espírito Santo, falando assim: acorda, eu quero que você vá por este caminho, eu quero te abençoar, eu quero que você saia desse buraco, eu quero que você saia desse sofrimento. Chega de sofrer, chega dessa dívida, chega dessa situação financeira que te traz tanta pressão. Irmão, eu faço mais um apelo. De novo, eu não sou youtuber, gente. Eu não ganho dinheiro com YouTube nem nada disso. Pelo contrário, o YouTube consome o meu tempo, mas é meu ministério. Então, eu não vou reclamar. Eu faço isso pelo meu chamado. E se você está com problema financeiro, vá para o meu canal. Por favor, vá para o meu canal e livre-se do seu problema financeiro ainda este ano. Eu te faço esse pedido. Não, não porque há poder em mim, mas porque ali o Espírito Santo nos usou ao longo de 27 madrugadas, e ali há a orientação da palavra do Senhor para que você saia dessa situação que te traz tanto aperto e tanta angústia. Neste aperto e nessa angústia que você não está conseguindo ler a Bíblia, não é verdade? Você acorda tão ansioso e você não consegue ler a palavra do Senhor. Isso é plano de Satanás. Isso é plano do inimigo, tá bom? Então, o inimigo está te derrotando. Só que Deus veio para te dar vitória, para dar liberdade aos. E a dívida é um cativeiro. Deus veio para te libertar, amém? Isso aqui não é teologia da prosperidade, não, tá? Não estou te prometendo BMW X6, não. Não é nada disso. Não estou prometendo você ter avião ou ficar só ostentando mas a dívida não faz parte da vida do cristão. Não faz. Então, se você está passando por isso, eu te faço esse convite. Vá lá no canal, se inscreve e assiste. Assiste a programação, mas assiste desde o vídeo 1, não vai assistir no meio, não, tá? Tem um vídeo lá chamado Como Sair das Dívidas. Não vá para ele direto, não vá. Assista o primeiro, que é a pergunta: Deus me quer rico ou pobre? É esse que você tem que assistir primeiro. Depois você assiste o segundo. Depois o terceiro. A primeira maldição do homem. Aí depois o quarto. Pá, até você chegar. Aí tem lá o Deus e Mamon. A face oculta de Mamon. Você tem que assistir todos
até chegar no Como Sair do Buraco Rápido, tem um título chamado Como Sair do Buraco Rápido, e assiste todos até o 27, tá bom? E depois conta pra mim, por favor, se você assistiu tudo, manda um WhatsApp pra mim, falando, Vitor, tô assistindo, tô no quinto, tô no sexto, é, eu tô sempre aberto, eu posso demorar para responder, como eu falei, às vezes eu levo de 3 a 5 dias úteis para responder o WhatsApp, mas eu gosto de receber as mensagens de vocês, tá? Se você está com dívida, esse é meu convite para você. Saia da dívida ainda nesse ano, para honra e glória de Deus, para que Deus possa te usar mais, porque você não está sendo tão usado por Deus justamente por causa da sua situação financeira, tá bom? Então, continuemos aqui. A oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo, como um amigo. Então, Deus se interessa por sua vida, tá bom? Se interessa muito, muito, muito. Não que seja necessário a fim de tornar conhecido a Deus o que somos, mas sim para nos habilitar a recebê-lo. A oração não faz Deus baixar a nós, mas eleva-nos a Ele. Essa frase aqui é a mais famosa do livro Caminho a Cristo, né? Esse parágrafo aqui é o mais famoso do livro Caminho a Cristo. Ou pelo menos é uma das mais famosas. Vou ler de novo. A oração é o abrir do coração a Deus como um amigo. Não que seja necessário, a fim de tornar conhecido a Deus o que somos, ele já sabe quem somos, mas sim para nos habilitar a recebê-lo. E essa aqui eu vou marcar com uma cor mais forte, de rosa. Então, o que que ocorre? Ah, rosa com amarelo da laranja. Quem diria? Acho que faltei essa aula no primário. Então, qual é o propósito da oração? Ah, se Deus já me conhece, para que que eu vou falar? É para nos habilitar a recebê-lo. O propósito da oração é nos alinhar à vontade de Deus, meus queridos. É esse o propósito. Ah, Deus já sabe o que eu preciso, por que que eu vou orar? É para te colocar, para te calibrar na vontade divina, porque você está descalibradinho. Nós somos igual qualquer instrumento de alta precisão, toda hora tem que calibrar, porque se não calibrar, pode ser que a usina nuclear exploda, tem que estar sempre calibrando os instrumentos, você é um instrumento nas mãos do Senhor, tem que calibrar direitinho, tá? Então é a oração, é o caminho, é a técnica utilizada por Deus para te calibrar na vontade dele. A gente vai, isso nos habilita a recebê-lo, por isso tem que orar várias vezes ao dia. A oração não faz Deus baixar a nós, mas eleva-nos a Ele. Ok? Muito bem. Quando Jesus andou na terra, ensinou a seus discípulos como deviam orar. Instruiu-os a apresentar suas necessidades cotidianas a Deus e lançar sobre Ele todos os seus cuidados. E a certeza que lhes deu de que suas petições seriam ouvidas. Amém. As petições vão ser ouvidas. Constitui também para nós uma certeza. Coisa boa, coisa gostosa. O Fábio está perguntando qual é o meu WhatsApp. Tem no grupinho da Célula Consagração. Jesus mesmo, enquanto andava entre os homens, muitas vezes se entregava à oração. Nosso Salvador identificou-se com nossas necessidades e fraquezas, tornando-se um suplicante, um solicitador junto de seu Pai, para buscar dele novos suprimentos de força, a fim de que pudesse sair revigorado para os deveres e provações. Ele é nosso exemplo em todas as coisas. É um irmão em nossas fraquezas, pois como nós em tudo foi tentado. Hebreus 4:15. Mas, sem pecado como era, sua natureza recuava do mal. Suportou lutas e agonias de alma no mundo de pecado. Sua humanidade tornou-lhe a oração uma necessidade e privilégio. Olha só. Orava 3 vezes, ou 3 vezes, 3 horas seguidas, porque a sua humanidade, devido à sua humanidade, era uma necessidade. Orar, era uma necessidade para ele. Senão ele poderia cair em pecado. E imagina o seguinte, chegar atrasado, eu estava refletindo sobre isso antes de ontem. Chegar atrasado é pecado, sim ou não? Chegar atrasado é pecado. E se Jesus nunca pecou, então quer dizer que Jesus nunca chegou atrasado. Eu estava refletindo sobre isso. Como é possível Jesus nunca ter chegado atrasado em canto nenhum? O que que vocês acham? Fala para mim. Agora eu queria a participação de vocês. Como é possível, escreve para mim, que Jesus nunca chegou atrasado em nenhum compromisso na vida dele? 33 anos. O que vocês acham? Que estratégia foi que ele usou para não. Porque, assim, várias estratégias para não pecar, né? E sim, estratégia para não pecar. Primeiro, ele nunca bebeu bebida fermentada. Segundo, ele se alimentava do que era natural. Terceiro, ele tinha uma vida de oração e devoção. Quarto, ele vivia para ajudar os outros. Então, várias coisas que o evitavam de pecar. Quando a gente vive para ajudar os outros, a gente não vive de forma egoísta, a gente não fica pensando só em nós, né?
Agora, como é que ele fazia especificamente para não chegar atrasado nos compromissos? Naquela época não tinha carro, não tinha nada. Alguma ideia? Se tiver alguém escrevendo no YouTube aí, se bem que o YouTube é atrasado, né, o áudio, então não vai dar para esperar o pessoal. Mas o pessoal aqui tá sem ideia no Zoom. Ideia nenhuma. Eu também não tenho muita ideia. Mas eu fiquei pensando, né? Uma luz que me veio foi o seguinte: eu acho que Jesus não se comprometia com muitos compromissos. Principalmente, bom, uma estratégia é não ter filho, né? Uma estratégia é não ter filho. Porque filho, não é como uma desculpa chegar atrasado, mas é um desafio a mais, né? Quando você tá prestes a sair, aí faz um cocôzinho na fralda, tem que trocar tudo e tal. Aqui disse, ó, ele era dirigido pelo Espírito Santo, correto? Justamente. O Espírito Santo orientava a sair mais cedo. Tem gente que não tem despertador, né? Então, assim, não, eu vou permitir o Espírito Santo que me acorde. Exatamente isso, é uma boa estratégia. Então, às vezes Jesus falava o seguinte: eu acho que 1 hora e meia dá para chegar lá. Mas se o Espírito Santo mandava ele sair mais cedo, aí saía mais cedo. Ele era sensível ao Espírito Santo, na verdade. Que bênção, né? E esse é o convite dele para nós também. Que nós sejamos guiados a tal forma que a gente, nos mínimos detalhes, nós sejamos fiéis a Deus e aos outros, e aos homens também, né? Fizemos uma promessa, temos que cumprir. Eu acho que Jesus também não fazia muitas promessas, né? A não ser aquela que era baseada na palavra, né? Vou te preparar um lugar. Isso aí eu estou falando a verdade para você. Agora, Jesus, você vai lá na minha festa e tal. Ele Se ele prometer para um, prometer para outro, pronto, já não vai dar certo. Cai no mesmo dia, pode ser que entre uma festa e outra ele não consiga chegar a tempo. Então, a gente tem que tomar cuidado com as pequenas coisas, né? A gente fica prometendo, às vezes, coisas demais ou fazendo muitos compromissos. Talvez é uma reflexão. Não seja esse o plano de Deus para nossa vida, a gente se encher de compromissos, porque a gente acaba chegando atrasado de um lugar para outro. A gente tem que refletir um pouquinho sobre isso, né? Menos é mais. Às vezes, menos é mais. Muito bem. Então, ahn, encontrava conforto e alegria na comunhão com o Pai. E se o Salvador dos homens, o Filho de Deus, sentia a necessidade de orar, quanto mais devemos nós, débeis e pecaminosos mortais que somos, sentir a necessidade da fervente e constante oração. O nosso Pai Celestial está desejoso de derramar sobre nós a plenitude de suas bênçãos. E é nosso privilégio beber livremente da fonte de seu ilimitado amor. Coisa boa. Como é de admirar, pois, que oremos tão pouco. Deus está pronto para ouvir a oração sincera do mais humilde de seus filhos. E, contudo, há tanta manifesta relutância de nossa parte para tornar conhecidas a Deus nossas necessidades. Que pensarão os anjos do céu a respeito dos pobres e desamparados seres humanos, sujeitos à tentação, quando o coração de Deus, pleno de infinito amor, se inclina anelante para eles, pronto para lhes dar mais do que sabem pedir ou pensar, e contudo eram tão pouco, e tão pouca fé é assim. Olha só, os anjos ficam assim, embasbacados, falando: Deus quer abençoar vocês, vocês não pedem bênção. Deus quer que você tenha saúde, mas você não está clamando pela mudança de vida, você não está orando direito. Deus quer que você saia das dívidas, mas você não está buscando a luz na palavra dele. Deus quer que você cresça o seu ministério, mas você não tem utilizado os métodos de Cristo. E os anjos ficam assim, que prejuízo. O que pensam os anjos a respeito de nós, pobres, sujeitos à tentação? O coração de Deus, o coração de Deus, pleno de infinito amor, se inclina para nós, pronto para nos dar mais do que nós sabemos pedir ou pensar. Contudo, a gente ora tão pouco. E esse é o prejuízo meu e seu. Não podemos mais perder, irmãos, isso. Não podemos mais permitir que essa seja a nossa realidade. Por isso que eu fiz esse convite para vocês. Façam um plano de leitura da Bíblia e de oração também. Os anjos têm prazer em prostrar-se perante Deus. Deleitam-se em estar em sua presença. Consideram a comunhão com Deus como seu mais alto privilégio. E, contudo, os filhos da terra, que tanto precisam do auxílio que só Deus pode dar, parecem satisfeitos com andar sem a luz de seu espírito, a companhia de sua presença, como se estivesse tudo bem. Ai, que coisa horrível. Aí o que acontece? As trevas do maligno envolvem a mim e a você. Deus me defenda. Eu não quero trevas ao meu redor, eu não quero trevas ao redor das minhas filhas, ao redor da minha esposa.
Mas é o que acontece quando a gente negligencia a oração. E eu confesso aqui, porque confessar é o primeiro passo para a cura. Eu confesso que eu preciso ainda aumentar a minha comunhão na oração, o meu ministério de oração. Eu confesso diante de Deus, diante dos homens, que eu ainda tenho sido negligente nesse aspecto e clamo para que Deus me auxilie para crescer. Eu tenho melhorado em comparação ao Vitor de lá de trás. Amém? Por isso, vitória em Cristo, vamos celebrar. Amém? Amém. Mas daqui para frente eu não posso ficar só comemorando as vitórias do passado, porque quem vive de passado é museu. Eu quero ter novas vitórias e aumentar a minha comunhão com o Senhor, e eu clamo para que o Senhor realmente derrame sobre mim esse dom, o dom da oração. Por favor, meu Deus, em nome de Cristo Jesus, derrama sobre mim e sobre meus irmãos que estão ouvindo neste momento. Aumente nossas orações, de manhã, no meio dia, de noite, madrugada, se sentir a vontade de acordar, virá vigília de oração. Nós precisamos mais e mais disso. Porque as sutis tentações do inimigo nos incitam ao pecado, né? A gente fala muito bravo, a gente briga, a gente se magoa. Isso aqui ainda é falta de oração. É falta de oração. Por isso que a gente precisa orar mais. E tudo isso por não fazerem uso do privilégio da oração que Deus lhes conferiu. Por que deveriam os filhos e filhas de Deus ser tão relutantes em orar, quando a oração é a chave nas mãos da fé para abrir o celeiro do céu? Existe, então, armazenado limitados recursos, e nós temos a chave nas mãos. Qual que é a chave, irmãos? É a hora, é a oração. A oração é a chave para você ir lá e abrir o celeiro do céu e cair sobre você bênçãos que você ainda não recebeu. Nossa, definição de loucura a gente então não orar. Sem oração constante, diligente e vigilância, estamos em perigo de tornar-nos descuidosos e desviar-nos do caminho verdadeiro e perder a alma. O adversário procura continuamente obstruir o caminho para o trono da graça. Ah, então entendi agora por que a gente não ora tanto. É isso aqui, ó. Porque o chifrudo, ele procura continuamente obstruir o caminho para o trono da graça. O caminho para o trono da graça é o quê? A oração. Mas ele nos atrapalha com o quê? Com o celular. Procura continuamente, né? Procura continuamente obstruir. E a gente acaba caindo nos engodos, nas armadilhas dele. De forma voluntária, a gente vai dar play no YouTube, ao invés de orar. De forma voluntária, a gente atende o telefone de alguém que nos ligou, ao invés da gente orar. De forma voluntária, a gente está na rede social e vai dormir tarde, ao invés de acordar cedo para orar. Ah, isso é coisa de quem? Do demônio em pessoa. Você compreende agora que quando você perceber que você gastou 5, 10 minutos fazendo uma bobeirinha, gastando tempo com algo que não faz muito sentido, você já deve, na hora, confessar: meu Deus, mano, não estava fazendo nada errado, não estava assistindo pornografia, não, mas só o fato de você ter gasto uns 15 minutos conversando besteira com alguém na porta de casa, ao chegar em casa, o Espírito Santo te revelar isso, você já confessa: meu Deus, me desculpe por ter gasto tanto tempo. Ah, Vitor, mas a conversação também é o caminho para a evangelização. Tudo bem, aí tudo bem. Se você está conversando para evangelizar, se você está sendo ativamente utilizado pelo Espírito Santo para poder abençoar aquela vida, é uma coisa. Agora, papear por papear, o Espírito de Profecia tem orientação sobre isso. Não percamos tanto tempo em conversações frívolas que não elevam. Eu não tenho a passagem aqui, mas eu vou procurar para mandar para vocês depois. Então, quando você perceber que você gastou muito tempo com isso, um almoço muito longo, alguém que veio na porta da sua casa, você gastou muito tempo lá, de novo, se não for para evangelização. Se for para evangelização, você pode gastar, passar a noite ouvindo a pessoa, tudo bem. Agora, se for por bobeira, depois você confessa ao Senhor: ai meu Deus, gastei agora 25 minutos aqui, passou 20 minutos, eu poderia ter investido tempo em oração nisso aí, né? Ou na leitura da Bíblia, ou poderia estar fazendo algo mais produtivo. Precisamos dar atenção, meus irmãos, a cada minuto da nossa vida, cada minutinho, tá bom? Ah, vou gastar 3 horas no ônibus, 1 hora no ônibus, igual ontem, eu gastei 8 horas, 7 horas no ônibus, né? Eu planejei antecipadamente. Não posso gastar 1 minuto de forma frívola. Então, eu planejei no ônibus dormir um pouco, ler um pouco, orar um pouco. Quer dizer, um pouco não, foi tudo, né? Dormir, eu acabei dormindo 40 minutos, alguma coisa assim. Orar, ler, eu li por 3 horas seguidas, pausando. Aí eu levantava, bebia água, ia no banheiro. Mas não pode gastar 7 horas assim, olhando para o nada.
né? Claro, tem que ter também momentos que a mente descansa para o Espírito Santo falar contigo. Aí eu parava de ler e aí eu ficava refletindo, olhando para fora, pensando, intercedendo pela minha família. Mas tem que não perder tempo, é pecado de tempo. Então o adversário ele procura continuamente fazer a gente perder tempo, ó, para obstruir o caminho para o trono da graça, para que a gente não obtenha, pela súplica fervorosa e fé, graça e poder para resistir à tentação. Há certas condições sobre as quais podemos esperar que Deus ouça nossas orações e a elas atenda. Agora, isso aqui, ó, se prepara. Como diz a Maísa, né? Se assuste com isso aqui. Há certas condições sobre as quais nós podemos esperar que Deus ouça nossas orações. E uma das primeiras delas é sentirmos nossa necessidade de auxílio. Primeiro, você tem que sentir que você precisa. E ele prometeu: vou derramar água sobre o sedento rio e sobre a terra seca. Você tem que sentir que é uma terra seca, para que Deus derrame água sobre você. Você tem que se humilhar. Os que têm fome e sede de justiça, que anelam a Deus, podem estar certos de que serão satisfeitos. O coração tem de estar aberto à influência do Espírito. Ao contrário, não pode ser obtida a bênção de Deus. Esse é o primeiro passo. Presta atenção. Primeiro passo, você tem que sentir, anota aí, com sede de Deus. Fala assim: meu Deus, eu estou com fome e sede do Senhor. Esse é o primeiro passo. Nossa grande necessidade é ela mesma um argumento. A nossa necessidade é um argumento e intercede muito eloquentemente em nosso favor. Temos, porém, de buscar o Senhor a fim de que faça essas coisas por nós. Diz ele: pedi e dar-se-vos-á. Mateus 7,7. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Romanos 8,32. Você acha que Deus quer realmente que você não saiba empreender? Você acha que Deus quer realmente que você não saiba ler a própria palavra dele? Esse é o desejo dele? Não, ele quer te abençoar, só que você não está pedindo. Você não está acreditando nele. Só que ele não vai ficar te dando bênçãos sobrenaturais se você não pede. Porque senão isso vai criar em você a presunção. O Espírito de você fala sobre isso aqui, a gente já vai ler já já. Se atendemos ainda à iniquidade em nosso coração, se nos apegarmos a algum pecado consciente, o Senhor também não nos ouvirá. Ah, esse aqui é o segundo passo. Então, o primeiro passo é nós termos sede. E o segundo passo é se a gente ainda tem iniquidade no coração. Mas, Vitor, nós somos pecadores, nós vamos pecar até morrer. Como é que faz isso, né? Não é o que dizem? Meu querido, o Espírito Santo está te mostrando algo que você tem que reformar na sua vida. E se você não fizer essa reforma, o Senhor não vai te ouvir. Eu quero sair da dívida. Ore em silêncio e Deus vai te mostrar o que você está fazendo de errado. Aí você, com o poder dele, você vai conseguir consertar aquilo que está errado. E aí sim ele vai poder te abençoar. Irmãos, te assuste, mas é a verdade. É a mais pura verdade. Deus não pode abençoar o que está errado. Ah, eu preciso que Deus restaure meu casamento. Você vai ter que orar, clamar e jejuar. E Deus vai te mostrar todas as suas palavras impacientes, todo o seu egoísmo, toda a sua maneira orgulhosa de agir. Você vai ter que pedir perdão por isso. Você vai ter que sentir Jesus Cristo vivendo, nascendo, você morrendo, Jesus Cristo vivendo dentro de você, nascendo dentro de você, mudando o teu caráter, para então você estar apto para receber a bênção do Senhor em oração. Porque se você atende ainda à iniquidade no seu coração, se você ainda está se apegando a um pecado consciente, o Senhor não poderá te ouvir. Compreende isso, irmãos? É pesado, não? Mas não sou eu que estou dizendo, tá bom? É o próprio Senhor para sua bênção e salvação. Depois de termos reparado todas as faltas de que temos consciência, depois, olha o que vai acontecer depois de termos reparado todas as faltas de que temos consciência, aí poderemos crer que Deus atende às nossas petições. Nossos próprios méritos jamais nos recorrerão a favor de Deus. Ah, então agora eu sou obediente, aí é que Deus vai me abençoar. Não, Deus já quer te abençoar. Ele já providenciou a bênção. Ele só está esperando você obedecer. Sabe o que tem sobre sua cabeça? Um guarda-chuva. Está impedindo a bênção de Deus cair sobre você. Sabe o que guarda-chuva é esse? A desobediência ao que o Espírito Santo já te revelou. É isso. Enquanto estiver aqui, a bênção não cai sobre você. Não cai. Só que a bênção já existe. A bênção é chuva abundante. Está caindo sobre as pessoas, está caindo sobre a pessoa do seu redor. Está caindo sobre as pessoas ao seu redor. Não cai sobre você. Não está caindo sobre mim. Por quê? Porque eu ainda não me desapeguei do pecado. Eu ainda estou atendendo à iniquidade. É o mérito de Cristo que vai nos salvar. Seu sangue é que nos purificará. Nós, porém, temos uma obra a fazer para cumprir as condições da aceitação. É, irmãos.
Deus nos chamou para a obediência e para obediência somente. Não tem nenhuma outra alternativa, não, tá bom? Não tem nenhuma outra alternativa. Cabe a nós realizarmos reformas, só que Ele mesmo dá o poder para nós realizarmos tanto querer quanto realizar. Amém, por isso. Outro elemento da oração perseverante é a fé. Então, o primeiro passo, sinta com sede, clame, sinta-se que você está seco, que você precisa do banho do Espírito Santo. Segundo, obedeça e faça a reforma. Abandone o pecado que o Espírito Santo está te mostrando. Terceiro, faça isso com perseverança e fé. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador que os buscam. Hebreus 11:6. Jesus disse a seus discípulos: tudo que vocês pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Será que nós cremos em sua palavra? Olha só que coisa maravilhosa. Cria que vai receber. A certeza que ele nos dá é ampla, ilimitada, e fiel é aquele que prometeu. Se não recebemos exatamente as coisas que pedimos e ao tempo desejado, devemos, não obstante, crer que o Senhor nos ouve, mesmo que você não receba, você crê que ele te ouviu e que atenderá às nossas orações. Somos tão falíveis e curtos de vista, cegueta, né? Em outras palavras, que às vezes nós pedimos coisas que não seriam uma bênção. Ué, então se tem o risco da gente pedir algo que não seria uma bênção, como é que eu posso orar com tanta fé de que eu vou receber? Você vai orar da seguinte maneira, irmão. Você vai orar pelo tronco e não pelo fruto. Então, por exemplo, tem um emprego. Eu quero muito aquele emprego. O emprego é um fruto. O que você quer, na verdade, é ter segurança financeira. O que você quer, na verdade, é ter providência para sua família, prover como homem. Tá? Então, o que você vai orar para Deus é certeza que Deus vai te dar segurança financeira. Certeza que Deus vai te dar a providência para prover para sua família. E aí você ora também pelo fruto. Esse emprego parece legal. Você não vai orar com certeza que vai receber esse emprego. Não é isso. Ó, Jesus disse: tudo que pedis orando, credes que recebereis e tê-lo-eis. Não é pelo emprego com a certeza vai ter emprego. Você vai ter a certeza de que Deus vai cuidar da sua questão financeira. Isso você tem certeza, porque é prometido. Que Deus não vai desamparar os seus filhos. Senhor, eu tenho certeza que o Senhor vai me abençoar financeiramente ao ponto de eu cuidar da minha família. Aparentemente, esse emprego é bom para mim, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Mas eu sei que o Senhor vai cuidar de mim, com esse emprego não, ou sem esse emprego. Será que o Senhor tem um empreendimento para mim? Será que o Senhor tem um outro emprego para mim? Será que o Senhor tem uma herança para mim? Será que tem tantas formas de Deus te abençoar? E você está limitando Deus? Não limite Deus. Ore com fervor pelo tronco. Ore com fervor pela cura. Ore com fervor pelo cuidado do Senhor. E as frutas que aparecem, só que a sua visão é meio limitada, a minha visão é limitada. As frutas você fala, essa fruta parece legal, essa fruta parece gostosa, mas pode ser que essa fruta não seja boa para você, como foi o caso de Eva. Aos olhos aparentou o quê? Atraente. Mordeu, infelizmente, se lascou. Você está sozinho? Está se sentindo mal? Está solitário? A solidão dói. Senhor, eu não quero me sentir sozinho. Senhor, eu quero ser abraçado. Eu não quero me sentir frio. O inverno está chegando. Você ora pelo tronco, na certeza que Deus vai te atender. Aí aparece uma pessoa que é um fruto. Não ore pelo relacionamento com aquela pessoa. Tu não sabes se aquela pessoa é boa para ti. Deus sabe. Enganoso é o coração do homem. Você pode estar se apaixonado pela pessoa errada. Nossa, acabei de falar a letra daquela música horrível da década de 90. Tá vendo como a memória é terrível? Não tem escapamento. É por isso que tudo que é de ruim vai entrando e nunca mais sai. Eu acabei de falar a letra do Som para contrariar. Que coisa horrível. Deus me perdoe por ter ouvido isso na minha infância. Eu nasci no Nordeste, irmãos. As pessoas lá no Nordeste, elas tinham pelo menos, não sei se na época, hoje, não é todo mundo, né? Tô generalizando, eu sou nordestino também, mas em alguns lugares que eu morei, as pessoas costumavam ouvir a música não só para elas, se é que vocês me entendem. Elas gostam de compartilhar com as pessoas da rua o som, e aí acaba entrando na sua cabeça essa porcaria. Por isso que eu mudei para o campo agora, para que as minhas filhas não sejam. Então corre o risco de você se apaixonar pela pessoa errada, né? Então você tem que orar pelo tronco, Senhor, eu não quero me sentir sozinho. E Deus, ele ouve cada lágrima e cada pedido seu. Quando nossas orações ficam. Onde é que eu parei? Perdi. Samson fala, e sim, isso. Pai celestial, amorosamente nos atende às orações, dando-nos aquilo que é para nosso maior bem. Amém. Aquilo que nós mesmos desejaríamos, se com vistas divinamente iluminadas pudéssemos ver todas as coisas tais como elas são na realidade. Quando nossas orações ficam aparentemente indeferidas, ou seja, não estão sendo respondidas, devemos nos apegar à promessa, pois virá por certo a ocasião de serem atendidas, e receberemos a bênção de que mais carecemos.
Deus vai te dar aquilo que você mais precisa. Às vezes não é necessariamente aquilo que você está vendo, tá bom? Mas pretender que a oração seja sempre atendida exatamente do modo e no sentido particular que desejamos é presunção. Eu já falei sobre isso. Deus é muito sábio para errar. Amém. Deus nunca erra, tá? A bênção que ele tem nunca vai vir errada. Nunca, nunca, nunca. Às vezes as pessoas falam assim, cuidado com o que você pede, que você vai receber. Como se Deus fosse sacana. Como se Deus fosse o seguinte, pediu um negócio errado, né? Então toma, agora se lasca aí. Gente, que pensamento mais bobo esse, tá? Cuidado com o que as pessoas falam por aí. Não é assim que funciona. Deus é muito sábio para errar, tá? Ele não vai te dar algo que seja ruim para você. E ele é bom demais para reter qualquer benefício dos que andam sinceramente. O que é andar sinceramente? É ter a humildade, é clamar, é dizer que está com sede, é dizer que você está seco, é dizer que você precisa, não é verdade? Deixa eu marcar isso aqui. Andar sinceramente e também é obedecer, né? Se você diz que é cristão, você tem que andar como Cristo. Se você diz que é cristão, mas você ainda perde a paciência, se você diz cristão, mas você ainda é infiel no seu trabalho, você ainda desvia notas fiscais para não pagar imposto, você não anda sinceramente, né? Você é um mentiroso. E os mentirosos são filhos do diabo. Não receeis, pois, confiar nele. Ainda que não vejais a resposta imediata às vossas orações, apoiai-vos em sua segura promessa, pedi e dá-se-vos-á. Mateus 7:7. Vamos continuar avançando um pouquinho mais? Esse capítulo é um capítulo gostoso, mas ele é longuinho. Para a gente ficar no nosso cronograma, a gente tem que ler mais um pouquinho. Mas já vou terminar já. Se nós tomarmos conselho com as nossas dúvidas e temores, ou procurarmos solver tudo que não podemos compreender claramente, antes de ter fé, as perplexidades tão somente aumentarão e se complicarão. Mas se nós se chegarmos a Deus convencidos de nosso desamparo e dependência, tais quais somos, e com humilde e confiante fé, fizermos conhecidas nossas necessidades, aquele cujo conhecimento é infinito, e qual tudo vê na criação, governando a todas as coisas por sua vontade e palavra, ele pode atender e atenderá ao nosso clamor, e fará a luz brilhar em nosso coração. Pela oração sincera, somos postos em ligação com a mente do infinito. Vou marcar isso aqui. Não temos, no mesmo momento, uma evidência notável de que a face do nosso Redentor se inclina sobre nós em compaixão e amor. Mas é realmente assim. Ai, que coisa gostosa. Então, assim, pode ser que a gente não esteja vendo, mas acredite, a face de Deus está se inclinando para você. Podemos não sentir seu contato visível, mas a sua mão está sobre nós em amor e compassiva ternura. Amém? Amém. A sua mão está sobre nós. Quando chegamos a pedir misericórdia e bênção de Deus, devemos fazê-lo tendo no coração um espírito de amor e perdão. Como poderemos orar? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mateus 6,12. Você tem que perdoar o seu pai que te abusou. Eu sei que é difícil, mas há poder em Cristo Jesus para isso, tá bom? Se você não perdoar, você não vai obter a bênção do Senhor. E pelo contrário, longe da bênção do Senhor, Satanás se aproveita. E pode ser que você esteja desenvolvendo nesse momento um câncer pela falta de perdão. Porque câncer e doenças pesadas são frutos, infelizmente, de doenças psicológicas também, de situações que a gente ainda não venceu, de situações que a gente ainda não permitiu que Cristo Jesus tirasse de nós. Então você precisa, eu sei que é difícil, eu não passei por isso, então eu não vou dizer que eu sei exatamente como é isso, porque eu não sei. Eu tive, graças ao bom Deus, um pai e uma mãe que me amou. Mas pode ser que você tenha sido abandonado por sua mãe. Você precisa perdoar ela. Senão você não vai alcançar a bênção do Senhor. Deus, você está travando. Você tem que destravar as bênçãos de Deus na sua vida. Em nome de Cristo Jesus. Clame pelo perdão de Deus, pelo amor, para que você consiga, lendo Mateus 27, 24, 54, você vê Jesus perdoando as pessoas que estão cuspindo na cara dele. Ele quer te dar esse mesmo espírito, amém? Você tem que perdoar o marido que te abandonou e te deixou sozinha para criar as crianças. Você precisa perdoar essa pessoa. Ele não sabia o que estava fazendo. Foi um demônio que levou ele embora. Foi um demônio que levou ele para te trair e te traiu com sua amiga, ou te traiu com sua irmã, você precisa perdoar em nome de Cristo Jesus, porque senão você que vai sofrer a consequência, a pessoa, ela vai ter que se enfrentar com Jesus na justiça, e tomara que ela se arrependa, mas você vai se perder por causa disso, não pode. Você não só vai se perder no futuro, como você está se perdendo no presente. No presente, nesse exato momento, você está deixando de receber as bênçãos do Senhor. Por quê? Porque a oração é o seguinte, ó, Senhor, nos perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo a quem me deve.
Então essa pessoa te deve. Ela te devia amor e não te deu. Ela te devia às vezes financeira e ela não te pagou. Você precisa perdoar. Você sozinho não consegue, mas Cristo Jesus em você consegue. E assim você vai destravar as bênçãos de Deus na sua vida. Assim você vai sair do buraco que você se encontra hoje. Não podemos alimentar um espírito de reconciliação, senão você não vai conseguir alcançar o trono da graça. Se esperamos que nossas orações sejam atendidas, nós devemos perdoar aos outros do mesmo modo e na mesma medida em que esperamos ser perdoados por Deus. A perseverança na oração é também uma condição para ser ela atendida. Nós devemos orar sempre, continuamente, se quisermos crescer na fé e experiência. Perseverar em oração, velando nela com ação de graças, leve ofertas para. Toda vez que você obter uma vitória em Cristo, leve uma oferta específica sobre aquela vitória em Cristo. Ó, eu parei de assistir pornografia, leve dinheiro para a igreja. Isso vai te fazer um bem. Isso vai te fazer um bem. Eu passei o dia todo hoje sem falar uma palavra de paciência. Leve uma oferta na quarta-feira. Senhor, esses R$ 10 aqui é porque o Senhor me ajudou a alcançar essa vitória em Cristo. Persevere em oração com ações de graça. Esse ato de pagar pela bênção do Senhor é muito gostoso. Vocês têm que começar a praticar isso, porque isso traz para você um efeito mental, sentimental e espiritual que você nunca mais vai esquecer. Quando você lembrar e for tentado por Satanás a voltar a pecar, você fala assim, não, mas peraí, eu já dei até dinheiro para Deus por causa dessa vitória, como é que eu vou me deixar cair hoje de novo no engodo de Satanás? Vocês compreendem? Então, leve ações de graças pela vitória alcançada. Meu Deus, eu consegui finalmente perdoar minha mãe. Entregue um carro para Deus. Estou falando sério. Dê de presente uma parede inteira para a igreja. E aí toda vez que você vê aquela parede lá, você não precisa falar para ninguém. É entre você e Deus. Toda vez que você vê aquela parede na igreja, você fala assim, isso aqui foi a vitória que Deus me deu. Eu perdoei a minha mãe e eu dei uma parede para a igreja. Amém? É a Bíblia que está falando, é a palavra do Senhor. Persevere em oração com ações de graças. Salmo 100 fala a mesma coisa. Pedro exorta os crentes, sede sóbrios e vigiai em oração. 1 Pedro 4,7. Paulo instrui, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Filipenses 4,6. Mas vós, amados de Judas, não Judas Iscariotes, tá? O outro Judas, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos na caridade de Deus, na bondade. Caridade e bondade é a mesma coisa. A oração incessante é a união ininterrupta da alma com Deus, de maneira que a vida de Deus flui para a nossa vida e de nossa vida reflui para Deus a pureza e santidade. Amém? Amém. Vamos parar por aqui. Peço perdão por ter avançado um pouquinho o tempo, mas era necessário. E glória a Deus, que ao invés de diminuir as pessoas, aumentou o número das pessoas na sala. Glória a Deus por isso. Você não está aqui por acaso. Deus tem um convite para você. Deus tem bênçãos na mão dele, que ele já passou para os anjos trazerem para ti. Só que quando os anjos chegam perto de você, percebem que você ainda está agarrado com a iniquidade. Você ainda está agarrado com um sentimento que você ainda não perdoou. E, infelizmente, com lágrimas nos olhos, os anjos voltam com essa bênção para o trono da graça e falam, Pai, ele ainda não está preparado. Ela ainda não está preparada. Mas, graças ao bom Deus, ele te trouxe aqui hoje, nesta sala. Graças ao bom Deus, você está assistindo esse vídeo no YouTube hoje, para que você quebre essa maldição, para que pelo nome de Cristo Jesus você consiga abandonar o seu pecado, que o Espírito Santo está falando para você, para que você quebre esse maldito telhado, esse guarda-chuva que está impedindo de você receber as bênçãos do Senhor. E você vai destravar as bênçãos de Deus na sua vida. Pela oração suplicante e contínua, até você alcançar a vitória. Meu Deus, eu não vou desistir. Lute como Jacó no Vale do Jaboque. Eu não vou desistir enquanto o Senhor não me der a vitória sobre isso. Eu preciso perdoar fulano. Eu preciso abandonar essa prática. Eu preciso aprender a ler a Bíblia. Eu não vou desistir enquanto o Senhor não me der a vitória. Deus quer que você faça isso. Deus está ansioso aguardando que você tome essa decisão, para que você finalmente consiga criar um canal ininterrupto de bênçãos, e Deus vai derramar sobre este canal, sobre a sua vida, aquilo que você sempre sonhou, mais do que você sonhou, na verdade. Ele só está esperando que você tome uma decisão diante dele, de você se dedicar à leitura da Bíblia e à oração constante e abandonar os pecados conhecidos que o Espírito Santo está falando no seu coração. Esse é o convite, meu Deus, meus irmãos, de Deus para mim e para você hoje. Este é o convite. Cabe a gente aceitar este convite em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Que bênção este livro Caminha a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Vamos orar com o coração
cheio de alegria pela mensagem que ele mandou para nós. E você faz... Nós vamos ter 2 orações e logo depois teremos, então, a oração cantada pela irmã Giane. Então, vamos... Quanta bondade de Deus conosco. Deus é bom, seus filhinhos são. Não é? Você faz a primeira, eu faço a segunda e a Giane a cantada. No apelo que você colocou, o primeiro apelo que você fez para nós, estudarmos mais a palavra. Estudarmos mais a palavra de Deus. Quando você começou, você falou para nós, leu aqui, como é importante a leitura da palavra. Nada há mais apropriado para fortalecer o intelecto do que o estudo das Escrituras. Então, vamos fazer a oração. Aí você ora, eu oro e a Giane canta. Senhor, o Senhor é bom, Pai. Aquela musiquinha de criança, Deus é bom, seus filhinhos somos. Nós somos seus filhinhos, Pai. Tenha piedade da gente. Somos filhinhos desobedientes muitas vezes, negligenciando a leitura da sua palavra, negligenciando a oração e a comunhão contigo. Mas nós viemos aqui, Pai, confessar nossos pecados e clamar por sua misericórdia, certos de que o Senhor é tão misericordioso e bondoso. E em nome de Cristo Jesus, o Senhor vai, primeiro, nos perdoar, segundo, nos abençoar e terceiro, nos mudar e mudar para sempre. Obrigado por isso. Obrigado por essa leitura. Obrigado por sua misericordiosa bênção e bondade, por executar em nós tanto o querer quanto o realizar. Obrigado por estarmos aqui hoje, aprendendo sobre essa palavra, e por estarmos criando novos votos em nossa vida, para aumentarmos nossa comunhão, nossa leitura, Pai, e a nossa fé em Ti. E obrigado também pelo convite para nós abandonarmos aquilo que nós temos de pecados conhecidos, para que nós possamos quebrar a força do inimigo, as garras que Satanás tem sobre nós, que está impedindo que a gente receba suas bênçãos. Nós queremos ser banhados nas suas bênçãos, Pai. Bênçãos estão acumuladas, represadas, que estão nas suas mãos há anos e que a gente não recebeu simplesmente por nossa desobediência. Desculpe por isso e nos ajude, pelo poder de Cristo Jesus, a quebrar essas maldições. Nos ajude a perdoar. Nos ajude a sermos mais obedientes no nosso trabalho. Nos ajude a sermos mais obedientes no nosso dia a dia, no como a gente administra o nosso tempo, para que nós possamos destravar, Pai, as bênçãos que o Senhor já derramou sobre nós, mas que a gente ainda não recebeu. Está nas mãos dos anjos e que todo dia eles descem para ver se nós estamos sendo obedientes ou não. Nesse momento, a partir de hoje, para honra e glória do seu santo nome, Pai, nos ajude a levantar dessas orações obedientes, mais obedientes do que nunca, na obediência que nunca tivemos antes, para que nós possamos, Pai, receber as bênçãos que o Senhor tanto deseja derramar sobre nós. Eu faço essa oração em nome de Cristo Jesus, na fé de que o Senhor ama tanto a gente e quer nos abençoar tremendamente. Amém e amém. Amém. Pai querido, continuando a oração do teu servo. Continuando, Senhor, aqui os nossos pedidos, suplicamos que o Senhor nos perdoe. Confessamos aqui a nossa negligência, a nossa incredulidade, a nossa ignorância voluntária, por estudarmos tão pouco, negligenciarmos a oração, o estudo da tua palavra. Mas, Senhor, não queremos mais negligenciar, não queremos mais ficar com preguiça de estudar a tua palavra. Te pedimos que o Senhor quebre essa maldição na nossa vida. Suplicamos que essa maldição seja quebrada na nossa vida. Queremos levantar daqui, Senhor, produzindo frutos de arrependimento. Dê-nos arrependimento verdadeiro, para estudarmos mais, para termos mais comunhão, para orarmos mais. A tua palavra diz, Pai, que as tuas mãos não estão encolhidas, que não possam nos abençoar. Os ouvidos do Senhor não estão tapados, que não possam nos ouvir, mas que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o Senhor. Não queremos mais, Pai. Por favor, perdoa-nos, dê-nos arrependimento verdadeiros, para que nós possamos, em nome de Jesus, refletir o caráter de Cristo. Para que nós possamos ser o sal da terra, a luz, para que o Senhor possa restaurar em nós a imagem de Cristo Jesus. Por isso nós suplicamos, derrame sobre nós o Espírito Santo, para que ele nos convença do pecado, da justiça, do juízo. Derrame sobre nós o Espírito Santo para
que Ele abra a nossa mente. Dê-nos a mente de Cristo Jesus. Queremos levantar daqui novas criaturas. Suplicamos que o Senhor seja com cada família, mais uma vez, cada família aqui representada. Que todos os que ouvirem esta mensagem sejam alcançados pelo teu poder. Fica conosco, nós oramos e já te agradecemos, certos de que o Senhor atende a nossa oração. Não porque há em nós mérito algum, mas por amor a Cristo Jesus. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Somente em oração, buscando a Jesus, entrego minha vida, então encontro luz. Só Ele é o meu amigo, eu nele confiarei. Minhas dores alivia, somente aos pés do Rei. Eu creio em teu amor, Jesus, meu Rei amado. Liberto hoje sou, não sirvo ao pecado, minhas culpas sim levou. Quando foi mal tratado e me deu o seu perdão, achei a salvação. Salva-me, Senhor, nas lutas vencerei. Se eu estiver contigo, eu jamais tropeçarei, pois todos os teus anjos ao meu redor vão estar, confiando em tua graça, a paz hei de alcançar. Eu creio em teu amor, Jesus, meu Rei amado. Liberto hoje sou, não sirvo ao pecado, minhas culpas sim levou. Quando foi mal tratado e me deu o seu perdão, achei a salvação. E me deu o seu perdão, achei a salvação. Amém. Amém. Amém, amém. Vitor, vamos repetir aqui o nome do seu canal? Se alguém entrou hoje, para saber, nós podermos ir lá e ler, ouvir o que você indicou para nós Sim, podermos pegar. a Aurinice, ela já compartilhou o link uma ou duas vezes, mas o canal, o título é Deus, Dinheiro, Matemática. O propósito é apelar para um mundo que pensa tanto em dinheiro, né? Que acorda e dorme pensando nisso e tem abandonado as coisas divinas, pensando que o dinheiro está separado de Deus e que a ciência, a matemática, está separada também do Senhor. E meu propósito é mostrar que é tudo uma coisa só, né? Deus, dinheiro e matemática. Claro, Deus acima de tudo. Agora, o dinheiro deve ser utilizado como recurso no reino de Deus. O único propósito do dinheiro é este. E a matemática e a ciência também é algo que vem do próprio Senhor. Então, ali eu busco falar sobre assuntos que apelem a uma comunidade que não necessariamente seja uma comunidade religiosa, não necessariamente seja uma comunidade cristã, mas todo mundo tem um buraco no coração, né? O buraco da eternidade. Então, aquela pessoa que está querendo saber mais sobre questões das finanças, foi por isso que eu não coloquei títulos que são nitidamente adventistas, né? Como Terceiro Anjo, ou A Última Mensagem, não sei o que lá, porque isso não teria um apelo para uma população mais ampla. Então, o título do canal é Deus, Dinheiro, Matemática. Deixa eu escrever aqui. E se você colocar isso, é um canal pequeno, tá com 300 inscritos apenas. Mas se você procurar no YouTube, você vai encontrar. E aí tem uma playlist lá chamada Prosperidade Pura. Essa playlist, você clica na parte de playlist, uma playlist chamada Prosperidade. Se você colocar Prosperidade Pura, Vitor Pego, vai aparecer.
no YouTube, Prosperidade Pura. Comece pelo capítulo 1, vá até o finalzinho e assista a aula número 1. Depois você vai seguindo na sequência, porque se você pular alguma, pode ser que fique um buraquinho no seu conhecimento, nos tijolinhos que a gente termina. São 27 lives, falta a 28ª, a última, que eu ainda vou gravar depois dessa semana, depois desses 21 dias aqui com vocês, mas foram 27 lives realizadas e gravadas ali no final do ano passado, não, no meio do ano passado, mais ou menos. Pois, muito obrigada. Vamos divulgar. É importante. Tem algumas pessoas, eu vi que a Aurenice divulgou, né? Você falou. Nós estamos divulgando novamente todos os dias, então vamos procurar para ajudar os nossos irmãos, né? Nós agradecemos a Deus. Nosso tempo está avançado, mas valeu a pena. Foi tempo com a palavra de Deus, né? Valeu muito. Que o Senhor abençoe sua casa, meus queridos irmãos. Que o Senhor te abençoe grandemente e prosperidade pura. Coloque e vamos ouvir e vamos compartilhar com aquelas pessoas que você sabe que precisa. Deus, dinheiro e matemática. Vitor Pego, que o Senhor nos abençoe. Vitor, que o Senhor continue abençoando a sua vida, abençoando a obra dele na sua vida, porque a obra é do Senhor, né? Meus queridos, até amanhã, se Deus quiser. E aqueles que quiserem hoje, lembra o que o Vitor propôs para nós? Anotarmos aquilo que o Senhor falou ao seu coração, aquilo que chamou sua atenção. Então, anote aquilo que Deus chamou, que Deus falou, e amanhã você anote aqui, compartilhando com os irmãos. Aqui. Já? Pois não, Jeane? Só um parênteses, o Vitor vai ficar devendo, né? A explicação daquele verso. Provérbios 3, eu anotei. Anotei. 19. Provérbios 3, eu anotei aí. Obrigada, Giane. Meus queridos, então, anote o que o Espírito Santo falou com você. Lembra de meditar durante o dia na mensagem que nós recebemos nesta manhã. Meditarmos e estudarmos mais a palavra de Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe sua casa. Deus te abençoe e te guarde. Amanhã estaremos aqui às 5 horas da manhã, se Deus assim nos permitir. Pessoal, beijo no coração. Até amanhã. Tchau, tchau. Teremos agora o hino final. Quem vai colocar o hino final para nós? Enquanto isso, Deus abençoe sua família. Divulgue, mande para os seus amigos. Irmão, Provérbio 3 e quanto? Eu não anotei. 19 e 20. 19 e 20. Obrigado, Deus abençoe. Amém. Bom dia a todos. Bom dia. Até amanhã. Até amanhã, Vitor. Até amanhã. Tchau, tchau. Deus abençoe. Até amanhã, meu povo. Até amanhã, em nome de Jesus. Até amanhã. Até amanhã, com a graça de Deus.